Salve, salve galera! O Cidade Atual Podcast chega ao ar mais uma vez com o episódio de número 5. E hoje nós estamos entrando definitivamente no rumo das eleições 2024. E hoje vamos trazer aqui dois convidados que já são vereadores de mandato, que representam aí duas regiões da cidade, que são hoje bastante populosas, que têm aí uma presença muito importante no município de Marabá, que é São Félix e Morada Nova, e hoje contando aqui com a participação do nosso co-apresentador, Igor Silva. Boa noite, Igor. Boa noite, Vinícius. Boa noite a toda a nossa audiência, aos nossos convidados, o Márcio, o Ayrton. Um prazer estar nesse bate-papo tão agradável com vocês aqui hoje. Eu nem tinha revelado ainda quem são os entrevistados, mas eu vou pedir para abrir na câmera principal para vocês já verem quem são os nossos convidados de hoje. É o vereador Márcio do São Félix e o vereador Ayrton Grande, que foram, aliás, os dois vereadores mais votados da última eleição, representando o vereador Márcio, como o nome dele político já fala, Márcio do São Félix, e o vereador Ayrton Grande, representando lá a região de Morada Nova, aqui no município de Marabá. E hoje, o objetivo dessa entrevista é provocar um debate aqui, né? E por isso nós trouxemos esses dois parlamentares aí, que são de duas regiões aí, que ficam aí na outra porção do rio Tocantins, não é, Igor? Uhum. E o Igor, que tem um conhecimento muito grande de Morada Nova e região, vai contribuir muito aqui conosco com esse Isso debate, mesmo, né? Vinícius. Para quem não sabe, eu fui criado em Morada Nova, apesar de ter Sim. nascido em Rondônia do Pará. A minha mãe, muito cedo, meus parentes de família materna moram em Morada Nova. Estudei no Gabriel Pimenta, meu nível médio, no Pedro Pérez Fontinelli, meu nível fundamental. De excelência, os educadores de lá foram fundamentais para chegar onde eu cheguei na graduação, enfim, e ter essa oportunidade de discutir o lugar de onde venho com as lideranças proeminentes dessa localidade, né? Desse futuro possível município, né? E é um privilégio e uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, vamos começar aqui, vereador Márcio. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite para você. Olá, boa noite, Vinícius. Boa noite, Igor. O nobre vereador Ayrton Grande, todos que nos acompanham no portal Cidade Atual. É um prazer estar aqui e agradeço pelo convite. É sempre bom participarmos desses debates para que as pessoas que têm acesso a esse conteúdo possam avaliar, possam analisar, possam ter um parâmetro e o perfil de cada um entrevistado que faz parte destes podcasts que existem na cidade, e esse tão bem conceituado, que é o portal Cidade Atual, aqui representado pelo Vinícius e pelo nosso morador do Complexo São Félix Morada Nova, o famoso lado de lá, Igor, aqui conosco. É isso mesmo, vereador. Boa noite, Ayrton. Prazer você ter ele conosco nesta noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos nossos espectadores. Boa noite, Márcio. Quero dizer para mim que é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, e é aquilo que o Márcio falou. É uma oportunidade para que a população esteja acompanhando aí o nosso trabalho, ouvindo e vendo aí, acompanhando de perto aí a missão de cada vereador. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo mais um dia, né? Olha, quem me conhece sabe que eu já tenho podcast aqui em Marabá há mais de 2 anos, e desde sempre, principalmente nos últimos meses, em razão das especulações do meio político, dos lançamentos de pré-candidaturas, ficam me perguntando, mas quando que vão começar a chamar os candidatos a vereador e tal? Porque nós estamos fazendo sabatinas de candidatos, pré-candidatos a prefeito lá pelo Debate Podcast, né, em que eu também estou como apresentador. Mas essa pergunta ela fica permanente, não é, Igor? E você também mesmo. tem ouvido isso. Quando que os vereadores vão ser chamados e tal? Então nós estamos aqui com essa oportunidade ímpar, chamando esses dois parlamentares aqui, que são, como nós já mencionamos aí, foram muito bem votados na última eleição e que representam duas regiões da cidade, um complexo, que é o Complexo São Félix Morada Nova, que inclusive já tem até um plano aí de se tornar um município, um plano de emancipação ali para aquela região. Mas vamos lá, vamos começar pelo início. O vereador Márcio já é o segundo mandato, já tem um mandato de 2016 na legislatura 16-20 e 21 a 24. Quais são os principais feitos do vereador Márcio? Quais são as principais proposições no Poder Legislativo? Bom, Vinícius,
Quero até fazer um comentário prévio de que você está se tornando, de fato, um expert em podcasts em Marabá. é. E eu sou um ouvinte assíduo. Gosto e participo e acompanho, e inclusive instigo com perguntas, até mesmo críticas a todos que estão lá, críticas sejam elas construtivas ou não, mas é um excelente meio de comunicação que permite a todos terem acesso, não só no momento em que está sendo apresentado, como arquivo de internet também para posteriormente ser assistido. Bom, com relação ao nosso segundo mandato, é um grande aprendizado. Eu acho que todo vereador que tem a oportunidade de passar pela primeira reeleição, ele passa por um crivo. São dois momentos muito importantes na vida de um parlamentar. Primeiro é a eleição, é um desafio alcançado. E meu pai sempre fala, a quem eu mando aqui um carinhoso abraço, que está meio que adoentado, convalescendo, mas pedimos aqui a Deus orações para que ele possa rápido se restabelecer, estar de volta ao nosso convívio. E ele sempre diz que tem o produzir e o conduzir. O que é o produzir? É você alcançar uma meta. Quando você é eleito, Igor, você produziu um mandato, você alcançou. E aí vem os 4 anos de mandato, que é o conduzir. Esse sim é o grande desafio. E quando você está no primeiro mandato, você não sabe se o que você está fazendo é o suficiente para lhe manter como um parlamentar bem avaliado, bem conceituado, e só na primeira reeleição é que você vai ter esse parâmetro. Só depois que passa os 4 anos é que você vai ser avaliado enquanto político. A primeira é uma aposta. Eu acredito que o Igor pode ser um bom vereador, eu acredito que o Vinícius, que está inclusive como pré-candidato a prefeito, pode ser um bom executivo, e aí eu aposto nele. Depois eu vou avaliar o Igor, vou avaliar o Vinícius, vou avaliar o Ayrton e o Márcio, assim sucessivamente, como um político de mandato. Então são seus atos que vão dizer se você cresceu no conceito da população, se você se manteve ou se você diminuiu. E graças a Deus tivemos essa felicidade. Até meus assessores perguntavam, sabe que o que a gente está fazendo é o suficiente? Fica sempre aquela pergunta. E eu respondia da seguinte forma, se não for o suficiente, vai ser impossível a gente melhorar, porque nós estamos fazendo o que ao tal alcance. Então, dentre esses feitos, nós registramos aí vários projetos de lei, requerimentos, mas eu tiro um como um grande avanço, Igor e Vinícius e nossos ouvintes, que foi o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a fornecer os absorventes para as mulheres no seu período, claro, menstrual, e deixá-las aptas ao convívio, porque nós sabemos que existe hoje essa pauta a nível nacional em que as mulheres se excluem da sociedade. Segurança menstrual, né? Eles chamam hoje pobreza menstrual, vulnerabilidade menstrual, enfim. E eu deixo esse como um marco do meu segundo mandato, dentre outros, é claro. Está lá no portal, qualquer um que possa acessar vai encontrar lá no SAPL da Câmara todos os feitos de todos os vereadores. Mas eu destaco esse daí, pelo fato de ser muito inclusivo esse projeto e, diga-se de passagem, feito por um homem, vislumbrando essa questão da inclusão das mulheres com relação a essa exclusão que elas vivem no período menstrual. Embora nosso Poder Executivo tenha sancionado, não colocou em prática, e eu duvido que coloque, porque não é característica do governo municipal atual, trabalhar com ações sociais, algo que sejam voltadas ao bem-estar dos cidadãos. Se fosse algo relacionado à obra, com certeza já estaria pronto. Mas eu destaco esse como grande feito e muitos outros que estão acessíveis lá qualquer. Um que entre no site da Câmara Municipal de Marabá e você vai achar todas as ações de todos os vereadores, Vinícius. Ayrton, você, apesar de ter sido um vereador de primeiro mandato, a sua eleição foi bastante expressiva, sobretudo para os moradores lá do bairro de Morada Nova, que há muito tempo não tinham uma representação na Câmara Municipal. Se eu não me engano, o ex-prefeito Maurino Magalhães foi o último vereador eleito, anteriormente aí ele tinha um Amarildo, mas passou um período longo sem representação, e isso marcou, inclusive, com o desenvolvimento precarizado do bairro em comparação com o São Félix, que cresceu vertiginosamente nos últimos anos, né? Mas a sua atuação parlamentar tem trazido uma série de benefícios para o bairro de Morada Nova nos últimos anos. Eu queria que você falasse, por exemplo, sobre a ambulância que você conseguiu em articulação com o deputado federal Celso Sabino e outras benfeitorias lá para aquele núcleo tão distante, tão esquecido, sobretudo pelo Poder Executivo Municipal, mas que a sua atuação tem ajudado, né?
Boa noite novamente, boa noite, Igor. Cumprimentar novamente aqui nosso parceiro Márcio, Vinícius, nosso amigo Jorge. Igor, eu vou contar um pouco da minha história. Eu vim para a política em 2008, vim do esporte, mais ali do futebol. Toda a vida fui representante comercial de autopeça. E ali no meio do futebol, os amigos pediam, rapaz, tu tem que ser político, tu tem que ser vereador. Acabei que entrei em 2008, quando o Maurino foi candidato a prefeito, obtive ali 700 e uns quebrados. Não ganhei a eleição. E aí foi quando o Maurino assumiu, 2012. Acho que foi realmente a última vez que teve um vereador no bairro, entendeu? 2012 para 2016 eu não fui candidato. E 2016 para 2020 eu fui candidato. Praticamente dobrei minha votação com 1.300 votos. E agora, 2024 para 2020, a gente obteve essa votação de 2.700 votos. Ou seja, a população de Morada Nova me abraçou. Entendia que tinha que ter um representante. Entendia que as coisas, os benefícios públicos só iria para Morada Nova através de um representante, Igor. E foi isso que a gente fez. Nesse mandato, agora já vamos aí para a reta final desse mandato, eu posso citar aqui dezenas de obras que, através de uma parceria com o gestor municipal, prefeito Tião Miranda, a gente conseguiu levar para o bairro. Entendeu? E essa ambulância, igual você falou, muitas vezes a pessoa pode achar que é pouco, né, Márcio? Mas é uma ambulância que vai salvar vidas. 90% do pai de família, 90% do nosso eleitorado é baixa renda, ele não tem dinheiro. Então, assim, quando ele necessita de ir para um hospital 2, 3 horas da manhã, que ele não tem recurso, ele vai recorrer àquela ambulância. E aquela ambulância vai ser útil. E essa ambulância veio através de uma emenda do deputado federal Celso Sabino, que hoje é ministro. Uhum. E conseguimos, através de articulação com o prefeito Tião Miranda, asfaltar a Rua Piauí, Rua Santa Terezinha, Avenida Tocantins, colocar iluminação na Avenida Araguaia, entendeu, Vinícius? São muitas obras. Colocar iluminação no estádio de Morada Nova, que tinha 25 anos que os desportistas não tinha condição de praticar seu futebol à noite, porque 90% são pais de família, trabalham durante o dia, não tem condição de jogar durante o dia. Então, hoje estão praticando ali exercício, esporte, que também é saúde, através dessa iluminação que a gente levou para a Morada Nova. Colocamos grama nova, fizemos vestiário novo, através de uma emenda, Márcio, nossa, que é muito importante falar das emendas, das nossas emendas impositivas de bancada. Coloquei uma emenda no valor de 280 mil para a prefeitura, para a infraestrutura. Hoje o estádio do Murumuru também está iluminado através de uma emenda nossa. Então, assim, o mandato está sendo muito importante para a população de Morada Nova. Agora, uma das coisas que muita gente acha pequena, Vinícius e Igor, que para mim é muito importante, foi o ônibus universitário. Morada Nova não tinha um ônibus universitário, como você sabe, Márcio. E aí eu tive uma conversa com o Tião, com o prefeito. Falei, Tião, Ipixuna tem, Bom Jesus tem, cidade tal tem. Morada Nova, nossa população não tem condição de pegar um ônibus para ir para uma faculdade e voltar 2 horas da manhã. Então hoje nós temos um ônibus novo, que também veio através do nosso mandato, atendendo ali a nossa população mais carente. Nosso mandato está à disposição do povo sempre. Deixa eu entender aqui uma coisa. Agora, sobre as eleições municipais que já se avizinham, os senhores são pré-candidatos a vereador novamente. Eu quero saber quem cada um apoia aí na campanha, na majoritária, né, como pré-candidato a prefeito. Qual é a posição do vereador Márcio? Qual é a posição do vereador Ayrton? Vou começar aqui com o vereador Márcio São Félix. Perfeito. Eu só queria que me permitir retroagir a primeira pergunta para eu fazer um outro destaque, Vinícius. Claro, com certeza. A questão da implantação da Unidade Integrada de Segurança Pública, a UISP, lá no bairro Novo Progresso, que esta bandeira eu comecei a levantar ainda no primeiro mandato. Quão grande foi o desafio, quantas viagens fizemos a Belém, ainda no governador anterior, em que ali era um prédio que estava iniciado, que seria uma extensão do Instituto Renato Chaves, o nosso conhecido IML, estava abandonado, depredado e ao ponto de ser invadido, inclusive. E no início da gestão e no início também do meu mandato, eu consegui através do prefeito, e aqui eu tenho que ser justo, houve o completo apoio do Poder Executivo na época, fazendo inclusive a desapropriação
com indenização do terreno e doação para o Estado. E aí onde eu entrei enquanto legislativo, fazendo com que esse processo andasse da forma mais rápida possível, e o governo do Estado, agora na gestão do governador Helder Barbalho, inaugurou a Unidade Integrada de Segurança Pública, que congrega Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar fixos ali no Novo Progresso, que atende todo o complexo do lado de lá, que antes nós sequer tínhamos a oportunidade, a opção de registrar uma ocorrência presencial numa delegacia. Além disso, também tem um serviço de emissão de RG que é feito diariamente naquele bairro. Então, eu atribuo isso também, vereador Ayrton, ao trabalho do nosso mandato. E isso demonstra a importância de um mandato para um bairro, principalmente um bairro tão grande, com potencial como é São Félix e Morada Nova. Você comentou agora há pouco que o São Félix cresceu de forma vertiginosa de 2016 a 2020, que foi no meu primeiro mandato, e eu também atribuo isso tanto à questão da iniciativa privada quanto às políticas públicas implantadas ali, assim como Morada Nova deu uma crescida no mandato do vereador Ayrton. Então, isso valoriza, demonstra que o poder legislativo, o vereador, o representante do legislativo no bairro, ele tem uma importância enorme e nós não podemos deixar isso passar. Tá bom, mas quero saber agora quem apoio que o senhor apoia como pré-candidato a prefeito de Marabá agora. Eu soletro até se você quiser. O nosso, pode ser nosso, porque daqui a pouco ele vai responder, mas eu primeiro vou responder por mim. Eu estou apoiando nosso deputado estadual, então deputado estadual e pré-candidato a prefeito, Chamonzinho, por entender que agora nós precisamos dar uma reviravolta na questão do Poder Executivo. Nós temos um Poder Executivo que até agora cuidou muito bem das coisas e precisamos agora de alguém que cuide das pessoas. E eu senti que ele tem essa afinidade, que ele tem esse carisma de cuidar melhor de pessoas do que de coisas. De coisas nós já temos um grande gestor. Precisamos agora de alguém que cuide das pessoas, que saiba que seres humanos precisam, além do concreto, de muito mais ações, muito mais presença do poder público. E o vereador Ayrton Grande compartilha do mesmo pensamento? É o seguinte, Igor, compartilho. Deixa eu falar para você. O Tião sabe a gratidão que eu tenho por ele. Já tive com ele em 3 eleições, entendeu? Só que chegou um momento que a indecisão dele, na minha visão, humilde opinião, fez ele perder muitos aliados. Aqui não tem segredo, entendeu? Se ele tivesse tomado uma decisão mais cedo, talvez eu estaria com ele novamente. Eu sou admirador do trabalho dele, ele sabe disso. Sou grato por tudo que ele fez em Morada Nova. Também, assim como ele fez por Morada Nova fez por ele, entendeu? Mas hoje eu entendo que pela demora dele e pela conjuntura partidária, o Ayrton Grande também apoia o Chamozinho. Vocês acreditam que o lançamento da pré-candidatura de Luciano Dias foi um erro político do prefeito Tião Miranda? Vou responder aqui, Márcio. Fique à vontade. Eu acredito que não tenha sido um erro. Eu acredito que o Luciano é um camarada preparado. Eu conheço ele. Preparadíssimo. O que faltou, para ser bem resumido, foi o que acontece hoje no governo do Estado. Quanto tempo falta para a eleição para o governo do Estado? 2 anos. 2 anos. O que o Helder está fazendo com a Hanna? Já está com ela nas pré-candidaturas. Inaugurando obra, colocando na frente. Quando ele se afasta, ela assume, tem protagonismo. Entendeu? Então, assim, ela tem essa autonomia. Então, na minha visão, o que faltou para o Luciano foi isso. Que o Luciano é um camarada preparado, isso eu posso te afirmar. E o Tem muito conhecimento. E o vereador Márcio, o que é que ele avalia dessa retirada do nome de Luciano Dias e a imposição de Fábio Moreira, o homem da obra, para continuar fazendo obra? Mais cimento? Bom, eu entendo, mais cimento. Com cinza. O cinza do concreto. Daqui a pouco vai chegar nos 50 tons. O que é 50 tons. Do cinza do concreto. E eu falei isso para o Luciano no início do mandato dele enquanto vice-prefeito. Luciano Dias, que aqui eu mando um carinhoso e fraterno abraço, meu amigo pessoal, meu e da minha família. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele e por todos os familiares dele. E até digo que se fosse um concurso, ele tiraria em primeiro lugar. Mas é política. E política demanda carisma, demanda espontaneidade, demanda antecipação, como bem mencionou o vereador Ayrton, e isso sobra, essa habilidade sobra no nosso governador e falta totalmente no nosso prefeito. Isso aí, temos que entender que cada pessoa
tem seu carisma e suas limitações. O que às vezes sobra de qualidades, falta em alguns pontos que termina comprometendo todo o cenário. E o que falta nessa gestão é justamente isso: comunicação, harmonia, debate, diálogo, sentar, democracia. Nós vivemos um governo monocrático. Então, na monocracia, você não espera que ninguém participe das decisões. Ele mesmo pensa ou não pensa, e ele mesmo abre a boca, e ele mesmo decide, e muitos pagam por isso. E o meu amigo Luciano, para mim, ele foi injuriado, para mim ele foi maltratado. O que fizeram com o Luciano foi uma tremenda covardia. Ele não merecia passar pelo que passou, esse constrangimento, essa exposição desnecessária e covarde atitude do executivo para com o parceiro, que assumiu a condição de vice-prefeito, de soldado fiel, de um defensor do governo, atuante, participativo, e no final passar pelo que passou. Como que você enxerga, então, essa ida, esse movimento do vice-prefeito em direção à possível candidatura do deputado Chamozinho? Oficialmente ainda não ouvimos da parte dele, né? O que ouvimos foi através de portais, através da imprensa, mas oficialmente ainda não ouvimos da parte do nosso vice-prefeito esse apoio. Mas, se por acaso ocorrer, seja bem-vindo. Eu acho que o caminho é esse. Você tem muito a contribuir também nessa próxima gestão, e eu fico muito feliz se de fato isso for oficializado. Vereador Ayrton, o União Brasil teve um impulsionamento na janela partidária de nomes de expressão de vereadores de mandato como Franco do Jardim União, a própria ex-presidente da Fundação Casa da Cultura, Wanda Américo, que tem uma história marcada com Tião Miranda e a gestão municipal. Como se comportará o União Brasil, dito posto que o senhor está tendência a apoiar Chamozinho, mas dentro do partido tem quadros como Wanda Américo, que umbilicalmente está ligada com Sebastião Miranda, e Fábio Moreira, seu pré-candidato. Vai com o Chamozinho ou vai com Fábio Moreira, União Brasil? Não. Realmente é ótimo, viu, Igor? Viu, Igor? Só para deixar claro, o Ayrton não tem tendência de apoiar o Chamozinho, ele vai apoiar o Chamozinho. Pronto. Só para deixar claro, entendeu? Fiz um compromisso, o ministro... Irrevogável. Prego batido e ponta virada. O ministro Celso Sabino fez um compromisso com o Chamozinho, eu fiz um compromisso com o Chamozinho, e aqui em Marabá nunca tu pode ver falar qualquer coisa do Ayrton, menos que ele voltou a palavra dele, entendeu? Então, assim, o Partido União vai com o Chamozinho. Certo. Agora, todo mundo é de maior e é livre para tomar suas escolhas, né, Márcio? Uhum. Eu acho que assim, eu não vou forçar ninguém. Uhum. Eu acho que cada um sabe de si, sabe o que é melhor para si, entendeu? Então, assim, o Ayrton pode responder por ele, vai com o Chamozinho. Tá certo. Tá? E o partido vai com o Chamozinho. Certo. União Brasil, entendeu? O vereador Márcio do São Félix, no seu primeiro mandato, foi eleito na base do prefeito Tião Miranda. Primeiro mandato, teve movimentos e votou em projetos do governo. Foi líder do governo Tião Chegou a Miranda. ser líder do governo Tião no primeiro mandato. No segundo também, grande parte. E agora, no final, o senhor já se movimenta, já sinaliza uma contrariedade a como a gestão municipal tem sido conduzida. Quais são as suas principais divergências com o governo Tião e o porquê delas terem surgido agora, tanto tempo depois o senhor ter passado na base do atual prefeito? Ótima pergunta, Vinícius. Estava esperando por ela. Tanto no primeiro quanto no segundo mandato, apoiei essa gestão. Fiz campanha para o prefeito Tião Miranda e em 2016, assim como em 2020. Fui líder do governo, como bem mencionou, sempre defendi os interesses do governo, como até hoje. O meu único voto contra foi ao empréstimo de 40 milhões para a obra. E pelo fato de ser para a obra. Não faço oposição incipiente, não faço oposição burra, faço os meus contrapontos, como você bem mencionou, mas não voto contra as matérias do governo. Inclusive, estou como presidente da Comissão de Saúde e faço tramitar, o vereador Ayrton, enquanto líder de governo, é testemunha disso, não uso matérias do governo como ferramenta de chantagem ou de ameaça, não peço vistas de matérias, como eu vejo alguns vereadores da base pedirem vista de matérias para poder chantagear, para poder pressionar e negociar com o governo. Não uso desse tipo de subterfúgio. Jogo limpo, transparente, porque eu me considero uma pessoa do bem. E assim eu continuarei. O que for bom para Marabá, apoiarei, votarei e farei até o possível para poder agilizar. Peço, inclusive, inclusão de pauta de matérias do Poder Executivo.
que seria, em tese, o papel do líder do governo. Isso demonstra meu equilíbrio, minha serenidade. Eu não faço oposição sem sentido. Eu me considero uma pessoa inteligente. Agora, me contraria o fato da gestão terminar os seus 8 anos sem um mínimo de apoio às questões sociais, culturais, de bem-estar, às questões de saúde, já que ele gosta tanto de obra, por que não já ampliou, construiu uma nova casa de saúde? Por que ele não já fez obras voltadas para a questão da saúde também? Só infraestrutura? Isso aqui me deixa contrariado. E o fato de eu ter apoiado o deputado Chamonzinho para a eleição de deputado estadual fez com que o núcleo do governo Tião Miranda criasse ou me colocasse como bode expiatório. E, na verdade, dos 21 vereadores, só 4 apoiaram o filho do prefeito, a grande maioria apoiou o deputado Chamonzinho e só eu fui penalizado, colocado como bode expiatório, literalmente, desse governo. Mas isso não me trouxe nenhum prejuízo, continuo bem, tramitando, minha imagem eu a levo sem precisar agregar a imagem de nenhum outro personagem da gestão, não preciso estar abraçado com o prefeito para dizer que eu sou um bom vereador e estou pronto para uma reeleição, para ir para a rua e pedir votos olhando no olho do nosso eleitor. Ayrton, você citou a questão do transporte universitário, que foi uma conquista do seu mandato para os estudantes de Morada Nova, mas de forma geral a questão do transporte público é um grande problema para quem mora, não só em Morada Nova, mas no Residencial Tiradentes, nos próprios Francolândia, em Marabá. Mas quem mora do outro lado da ponte, por conta da distância para o centro urbano da cidade, onde ficam os empregos, as universidades, os postos de saúde, enfim, é um problema. Muita gente chega a perder emprego. A atual gestão municipal nunca demonstrou um interesse efetivo em resolver o problema nesses últimos 8 anos. Prova disso é que a empresa que opera ainda é de forma do contrato emergencial e nunca cumpriu todas as cláusulas. Eu falo com propriedade porque o meu TCC é sobre mobilidade urbana, ele está disponível no site da Unifesp, na Facsat, para quem estiver interessado. Mas o que o senhor acha, lhe faz pensar que o deputado Chamonzinho vai ter um outro olhar para quem mora em Morada Nova e São Félix e para este problema do transporte público de Marabá? Deixa eu te explicar, Igor. O transporte público em Marabá realmente ele não existe. Sendo muito verdadeiro, né, Márcia? Aqui não tem como tampar o sol com a peneira. O transporte público de Marabá é uma calamidade. Como você bem disse, tenho vários amigos que já perdeu oportunidade de emprego porque moram em Morada Nova. Quando chega em Marabá, que é entrevistado, fala que é Morada Nova, geralmente a empresa não pega, porque sabe que o cidadão vai chegar atrasado, sabe que o dia que chover ele não chega, entendeu? E assim é um sofrimento. O que me faz pensar, não só o Chamonzinho, mas qualquer um outro prefeito que entrar, a gente espera que seja o Chamonzinho, até porque a gente está apoiando ele, é que nós precisamos de pessoas com a mente aberta, com a mente mais atual, entendeu? E aí o que eu digo para você? De obra nós estamos muito bem. Parabenizo o prefeito Tião Miranda, mas a gente também precisa pensar no ser humano, entendeu? O ser humano ele precisa de transporte público, ele precisa de hospital, ele precisa de médico, entendeu? E eu creio que uma pessoa, com todo respeito, não aqui discriminando ninguém, mas com a mente mais aberta, vai dar um olhar especial para essa linha do transporte público, mas não só para o transporte público. Uma cidade vive de quê, Igor? Vive de geração de emprego, geração de renda, e a gente precisa atrair novas empresas para Marabá, que nós não temos. Entendeu? Nós hoje, a empresa que a gente tem gerando emprego aqui, você conta no dedo das empresas, entendeu? Então a gente precisa de uma pessoa que vá lá buscar o emprego para esses jovens que estão se formando hoje e que tem que sair de Marabá para trabalhar fora, entendeu? Infelizmente. Então a gente precisa de uma pessoa da mente mais aberta e que, acima de tudo, tenha disposição de buscar recursos e trazer novas oportunidades para a cidade de Marabá. Vereador Márcio, temos uma grande obra no município que tem gerado empregos e desenvolvimento, que é a obra da nova ponte sobre o Rio Tocantins. Um investimento de mais de 5 bilhões de reais, bancado pela Companhia Vale. Inicialmente o projeto era de uma construção de uma nova ponte ferroviária, houve pressão, e a partir dessa pressão, então, hoje nós temos o projeto da ponte rodoferroviária, rodovia e ferrovia. O senhor é atualmente membro da Comissão de Desenvolvimento da Câmara Municipal, que reúne, além dos vereadores,
outras entidades do município, entre elas a associação comercial, líderes comunitários, secretarias municipais. Qual é a importância, a primeira pergunta que eu faço, a importância dessa obra para o Núcleo São Félix e quais são as principais questões que o senhor tem levantado junto à Comissão de Desenvolvimento e à Vale com relação a esse empreendimento? Vai, de fato, solucionar os gargalos que nós temos no trânsito de Marabá atualmente ou não vai conseguir suportar esse novo fluxo que essa ponte pretende convergir? Muito bom, Vinícius. Esse podcast deveria durar pelo menos 6 horas. São muitos assuntos. Poder debater tudo que a gente precisa. Só queria fazer uma observação. Ele não está sendo bancado pela Companhia Vale, ele está sendo financiado e ela posteriormente vai descontar tudo no compromisso que ela tem com relação ao usufruto da ferrovia. Isso aí depois é prestado conta e é descontado centavo por centavo. Eu falo porque eu já estive na audiência pública em Brasília. Excelente. E lá ela coloca indenizações de desapropriações na conta. Quando ela renova a concessão para o usufruto da ferrovia Carajás, ela paga para o governo, só que ela paga já apresentando tudo que ela investiu, de manutenção, ela desconta tudo. Eu até fui meio sarcástico com o presidente que eu disse para ele, vocês colocam inclusive a ração do cachorro do vigia nessa conta, para a gente pagar, e depois dizem que estão bancando. Então a Companhia Vale está apenas financiando, porque é de interesse único e exclusivo dela. Sim. E de mais ninguém, a existência dessa segunda ponte, para ela não correr riscos de entrar em colapso por falta de fluidez no trânsito. Então, a Vale não está nos dando nada, a Vale está financiando uma ponte que posteriormente será descontado cada centavo do contribuinte, meu, seu e de todo mundo, que fique claro. O senhor está sendo categórico, perfeito. Pronto. Questão ponte sobre o Rio Tocantins, nova ponte. Eu fiz uma analogia junto com os executivos da Vale, e aqui eu coloco também na discussão o plano diretor do município de Marabá, que pecou de forma contundente. Todo mundo se preocupou em fazer uma nova ponte. Isso é excelente, porque nos dá a opção de transporte de carga pesada de um lado, transporte, vamos dizer, doméstico, comercial de um lado, o transporte de veículos de pequeno porte do outro. Havendo qualquer sinistro, nós temos a opção de ir por lá e vice-versa. Ótimo. Mas aí não se pensou justamente aonde o Igor fez o seu TCC na mobilidade urbana, antes e depois da ponte. Me perdoem a expressão, é uma burrice se construir uma nova ponte e, ao passar dessa ponte para um lado e para o outro, jogar todo o trânsito novamente para o mesmo eixo que existe hoje. Sim, não. E eu até contraproducente. A analogia que eu usei foi a seguinte: eu estou achando que minha casa não está me dando condição de andar dentro dela. Eu estou sentindo apertado no dia que tem um movimento maior, a gente fica nos corredores batendo. Beleza, eu aumentei um corredor da minha casa, enlargueci e criei mais um corredor. Porém, a porta de entrada e saída é a mesma. Só é uma porta. Não. E vai jogar dentro da Coca-Cola, né? Esse trânsito pesado, né? Ao contrário, gostaríamos que fosse jogado dentro da Coca-Cola e que revitalizasse a Avenida das Torres e saísse na ABB, dando a condição do tráfego pesado, optar para ir para o Tocantins e voltar para o quilômetro 6 e não voltar para o eixo da PA 150, que começou a duplicação e o governo do estado ainda não terminou, senhor governador. Mas esses veículos pesados seriam deslocados para essa nova ponte? Exclusivamente para a nova ponte. Mas não seria um perigo para esses bairros aí, considerando aí que há uma população? Nós temos avenidas largas, que dá para fazer um trabalho, sim. Eles hoje passam pelo núcleo urbano. Quando ele chega no quilômetro 6, ele provoca todo aquele caos, todo aquele gargalo. E na Avenida das Torres, como a gente sabe, são avenidas que têm mais de 10 metros de largura. Dá sim para fazer um trabalho de mobilidade. A BR-222 hoje, atualmente PA 150, em razão do governo do estado ter tomado para si novamente a responsabilidade por esse trecho, Morada Nova até o quilômetro 6, ela está sobrecarregada, pressionada pelo fluxo comercial e doméstico, que é o fluxo de Marabá. Então, mas, além disso, existe uma promessa do governo do estado de duplicação dessa rodovia. E aí eu pergunto ao senhor, até mesmo como partidário deputado Chamonzinho, que é da base do governador Helder Barbalho, por que essa obra ainda não foi para frente? E o que o senhor, como vereador, tem cobrado, tanto do deputado que o senhor apoia, quanto do governador? Vai sair do papel essa duplicação do quilômetro 6 até a ponte rodoferroviária, vereador Márcio? É o que esperamos, é uma questão de necessidade, inclusive com o viaduto no quilômetro 6. Fala do nosso governador e repetidas vezes
nas suas vindas a Marabá. Então, é de extrema necessidade. Esperamos que de fato saia. Assim como também a revitalização da PA 150 até Belém, que é a empresa que ganhou a concorrência para privatização, Isso. já chegou agora o prazo dela assumir e começar a investir. Hoje, Marabá, o eixo urbano de Marabá, que a gente pode colocar, vereador Ayrton, de Morada Nova até a saída do Distrito Industrial e indo para o outro lado até Eldorado, ali, Vila Sororó, Depois do Cidade Jardim. depois do Cidade Jardim, perfeito, São Domingos. são de extrema necessidade que haja, de fato, essa revitalização da mobilidade. Sim. Marabá, ela nunca pensou com olhar holístico. Eu costumo até dizer que a falta de gestão faz de Marabá uma coxa de retalhos. Quando aqui entra em colapso, a gente cria uma alternativa. Depois de 40 ou 50 anos, entenderam que a escola Pequeno Príncipe precisava se fazer uma avenida passando por dentro de um terreno privado, beneficiando ele com iluminação pública, calçada, concreto e asfalto, porque os alunos precisavam ter um acesso lá na outra ponta que eu ainda não vi impacto nenhum. Ou seja, não se pensa como um todo, não tem um olhar holístico, não se faz um estudo de mobilidade científico. E nós temos acadêmicos profissionais para isso, doutores, inclusive, além dos universitários, temos doutores honoris causa que conhecem a miúde esse assunto. Mas não, Marabá não para. Por quê? Porque não se ouve opinião. Aquilo que o vereador Ayrton fala da questão da falta de mente aberta é justamente que causa esses percalços na administração. Remenda daqui, remenda dali, termina se gastando um absurdo, se fazendo um túnel que hoje está um elipse, virou uma coisa oval, que não funciona, que se tornou um meme em Marabá, porque justamente não se senta para debater. Vereador Ayrton, o senhor conseguiu, junto ao deputado federal Celso Sabino, uma emenda para a conclusão da estrada de Murumuru, que o ex-prefeito Maurino Magalhães começou, só que as outras gestões não finalizaram, né? O senhor conseguiu lá em Brasília, só que é uma marca da atual gestão não fazer emendas, não aceitar, né? Trabalhar só com os recursos próprios. O que aconteceu para essa sua articulação não ter? O que travou essa sua articulação para terminar a estrada do Murumuru? Boa pergunta, Igor. A estrada do Murumuru é uma promessa minha. Eu não nego que prometi, tem vídeo meu prometendo. E tem um detalhe: eu não sou gestor, mas eu corro atrás. Por isso que eu prometi. E outra coisa, o que aconteceu foi o seguinte: há exatamente 2 anos atrás, fiz um vídeo lá, com empenho da emenda, tudo certinho, no valor de 2 milhões e uns quebradinhos lá, entendeu? Infelizmente, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele bloqueou todas as emendas. Não sei se tu sabia, mas bloqueou todas as emendas do Bolsonaro assim que ele perdeu a eleição. Então não foi efeito nenhum do governo municipal. Não, Faça essa ressalva. Esse aspecto não, né? Não. Isso aí o que aconteceu foi exatamente isso. Como ele bloqueou todas as emendas do Brasil todo, não só as do Pará, acabou que o Celso não colocou novamente a emenda. O Celso falou: não, lá na frente eu recompenso Morada Nova, Marabá com outro recurso. Mas esse lá na frente nunca chegou. Então. Chegou. Chegou já? Colocou agora 2 quilômetros de pavimentação de bloquete através da Codevas. Entendeu? Que todo mundo conhece. São investimentos que têm sido Isso. feitos Que em o várias município cidades de do Bom Pará. Jesus recusou, o mesmo convênio, inclusive, né? Bom Jesus, fiquei sabendo que recusou 5 milhões, o mesmo Sim. convênio. Colocou para Xinguara, Portel, para vários municípios. Inclusive, Marabá, nós estamos dependendo aí só de uma assinatura do prefeito. Entendeu? Será que vai repetir Bom Jesus, Vai Márcio? não. Vai Tomara não, que que não. o Tião um prefeito prudente, Morada Nova inteligente, precisa. Morada Nova O precisa, senhor, como entendeu? líder de governo, entende isso. Entendo que ele nunca recusou. Então, assim, hoje nós dependemos só dessa assinatura dele. Tinha uma pequena cláusula lá que ele não concordou, voltou o processo para a Codevas novamente, e agora, antes de vir para cá, conversei com o Antônio, ele disse que eu creio que amanhã chega a Marabá novamente, mas o Tião nunca se opôs. E essa pavimentação, como ela é de bloquete, eu iria colocar de fato na estrada do Murumuru. Porque, Igor, eu me coloco no lugar daquelas pessoas que moram na rua do Murumuru. Sim. Calcula você morar ali um verão na poeira. Quando sai o verão é na lama, entendeu, Márcio? E o tráfego é muito intenso E a de veículo. principal rua de Morada Nova hoje, é onde sai Comércio. toda a agricultura por aquela rua ali da região, venda de gado, é o leite, tudo sai daquela rua. Passa por aquela avenida. Então, o que acontece? Acabei não optando por colocar lá,
porque é bloquete. Eu entendo que talvez não seria o ideal, tinha que ser realmente o asfalto, né, Márcio? Então, destinamos a Codevasf, um consenso aí com o prefeito, escolhemos a rua, coloquei na Avenida Araguaia e a rua Antônio Araújo, que corta do supermercado Boys ali da avenida, até na rua do Murumuru, que corta aquele fluxo dos caminhões, tem que passar pelo centro, Sim. pelaquela rua apertada de Morada Nova, já sai lá. Então, ou seja, são 2 quilômetros de pavimentação. Eu creio que assim que chegar essa semana lá, estamos dependendo só disso aí, eu não tenho dúvida que o Tião vai assinar. Chegou a ser criado dentro da Câmara Municipal, nessa atual legislatura, um chamado Grupo dos 9 Vereadores. Um grupo minoritário, mas que tinha ali a intenção de fazer frente em algumas causas que julgavam relevantes, em alguns projetos de lei, fazer alguma pressão de certa forma. Algum dos senhores compunha esse Grupo dos 9? O vereador Márcio. Perfeito. Ele era composto pelo senhor? Quais eram os outros pares que faziam parte Vereador desse Eloy grupo? Ribeiro, vereador Rodrigo, vereador Raimundinho, vereador no final, que já superava os 9, já estávamos com 12, tinha o vereador Araújo, vereador Dato do ônibus, que foi um dos pivôs para poder se desfazer depois desse movimento, e vereador Ronisteu, e não sei se vereadora Elza Miranda, que participou também ativamente desse movimento, e vimos muitos movimentos de resultados positivos com esse grupo dos 9, ao ponto de quase decidirmos a mesa eleição da diretora. Câmara. Veio se desfazer, então, ali naquela discussão sobre a mesa diretora da Câmara. Fazendo um adendo aqui, são todos vereadores que hoje não compõem mais a base política do prefeito Tião Miranda, né? Qual foi ali a discussão principal travada dentro do grupo dos 9 quando da discussão sobre a composição da nova mesa diretora da casa? Nós só criamos um movimento que ia gerar uma disputa, porque nos últimos 3 biênios, do primeiro, segundo, terceiro dos 2 mandatos do prefeito Tião Miranda, não existia eleição, era só indicação, e inclusive do mesmo presidente, que, diga-se de passagem, um excelente presidente, Pedrinho, meu amigo né? pessoal, Pedrinho Corrêa, a quem eu cumprimento também, e a Câmara sentiu essa necessidade de fazer um movimento interno, para que desse uma oportunidade de novos nomes trabalharem essa composição, e até mesmo esse desejo. Nós, por um lado, nos sentimos representados pelo presidente Pedrinho, por outro lado, nós sentimos a necessidade também de nos movimentar. É pertinente, é democrático, é um ato extremamente compreensível. Fizemos esse movimento que começou lá atrás com o grupo dos 9, chegamos no grupo dos 11, dos 12, Sim, tive conhecimento. e ao ponto de quase que darem como perdido. Aí veio a interferência do prefeito, do Poder Executivo, foi um dos raros momentos em que ele esteve dentro da Câmara Municipal. Ele esteve quando assumiu o mandato, talvez 1 ou 2 vezes mais, e uma dessas 2 vezes foi justamente para poder fechar e defender o nome do atual presidente, Alessio Stringari, que é uma pessoa maravilhosa, um excelente presidente também, mas que, se não fosse essa interferência, se deixasse por conta do movimento interno, nós com certeza teríamos feito aí uma boa disputa, uma disputa limpa. E diga-se de passagem, hoje não existe mágoa, ressentimento, nada, nenhum resquício desse movimento. Foi um ato extremamente democrático, pertinente. A gente entende que onde a força maior pesa é que o resultado tende a dar certo. E qual foi ali, então, o teor do vereador Dato do ônibus ter sido o pivô do fim do grupo Estava junto do nosso grupo, e no apagar das luzes ele resolveu mudar de espaço, foi para o grupo do prefeito, motivado, não sei porquê. Tem um célebre áudio, inclusive, do portal Curupira, do nosso querido amigo Noé, que o vereador Araújo fala impropérios de Fernando Henrique por ele não ter cumprido o acordo com um grupo para essa eleição, né, da mesa diretora. É bom, isso aí. Depois ele negou ter Sim, feito sim, sim. esse Mas eu autor queria do- falar com o senhor sobre a comissão que acompanha o assunto da emancipação
de Morada Nova e São Félix, o projeto de criação do município de Paraguatins, que seria o desmembramento dos bairros São Félix e Morada Nova e a criação desse município, que já seria muito grande, maior que muitos municípios da região. Bem muito. Como o senhor tem acompanhado os trabalhos dessa comissão? O senhor acha que realmente isso é factível? E quais os desafios para que isso seja concretizado? Bom, quando se trata de criação de novos municípios, nós temos que mencionar aqui alguns nomes que, por uma questão de justiça, não podem ser jamais esquecidos. E aqui vai meu abraço à professora Aide Sena, que ela é uma das maiores bandeirantes que nós temos, assim como o seu João Cardoso, lá do Brejo, assim como todos que fazem parte dessa comissão. A questão do município de Paraguatins, sonhado município de Paraguatins, ele já vem sendo debatido há décadas. Eu cheguei em Marabá em 1993 e já se falava sobre essa possível criação. Era justamente a insatisfação de quem mora do lado de lá de não sentir a presença do governo municipal. Assim como o estado de Carajás não sentia a presença do governo estadual e que o governador Helder Barbalho tem tirado esse sentimento. Ele tem, de fato, estreitado as relações com a região de Carajás, e trazido, inclusive, obras como a Policlínica, como o Hospital Materno-Infantil Regional, e isso faz com que os moradores da região de Carajás se sintam contemplados pelo Estado. O serviço de oncologia aqui, e nós, que moramos do lado de lá... falta quimioterapia, né? Que somos em torno de 70, 75, 80 mil habitantes, um quarto da população. Menos de 10% dos municípios do estado do Pará tem essa população, e nós temos do lado de lá. Como você mencionou, já nasceríamos grande. O comércio local já está robusto, já está forte. Ele já tem condições de manter o nosso PIB, de manter a nossa população, e temos todos os quesitos que precisam para que o novo município atenda. A comissão continua trabalhando na Labuta. Recentemente tiveram uma viagem a Brasília. Isso depende muito mais hoje do governo federal do que das comissões municipais. Algumas regiões têm avançado, principalmente na justiça. Hoje tornou mais que um desejo, uma briga judicial. Alguns municípios têm conseguido criar o seu plebiscito com a autorização da justiça, com a imposição da justiça, na verdade. E eu acredito piamente que um dia acontecerá. Não sei se para a minha geração, para do meu filho ou do meu neto, que hoje eu já tenho netos, mas o município de Paraguatins ele tem que acontecer. O fato de no passado ter havido uma farra de criação de novos municípios no Tocantins de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, do tamanho de um residencial, fez com que se travasse, não permitisse a criação de novos municípios e se prejudicasse. Hoje eu entendo que a Cruzeiro do Sul deveria ser um município. Eu entendo que o São Félix Morada Nova poderia ser um novo município. É comum ver nos grandes centros as áreas metropolitanas serem divididas por uma rua, se distancia uma cidade da outra. Eu tenho um grande exemplo, que é na região do Cariri do Ceará, Crato, Juazeiro e Barbalha. São 3 cidades fundidas e que as 3 têm seu desenvolvimento, as 3 têm sua vida própria e as 3 têm um PIB e um desenvolvimento sociocultural, econômico muito forte. Então, Paraguatins é a realidade. Eu parabenizo a todas as comissões de criação de novos municípios, não só de Paraguatins, e peço para que não desistam dessa luta, ela vai acontecer. Agora, Ayrton, assim como os políticos de Belém são contra a divisão e a criação de Carajás, boa parte dos políticos do município de Marabá, que não são daquela região de São Félix e Morada Nova, também seriam contra, logicamente, a criação desse município. Perderiam nada mais, nada menos 50 mil eleitores de uma lapada. Um exemplo disso é a vereadora Wanda Américo. Wanda Américo, acredito que Miguelito, enfim, essas famílias políticas e nomes mais tradicionais, talvez até o próprio Tião Miranda, enfim. Você acredita, Ayrton, que enfrentariam resistências políticas, vocês dois, só vocês dois, mais o Raimundinho, lá só tem 3 vereadores contra todos os outros que seriam contra a criação e a perca desses eleitores? Igor, acredito que não. Porque se você raciocinar um pouco hoje, Morada Nova, São Félix, como o Márcio falou, nós temos em torno aí de 80 mil habitantes. Quando você se fala em Paraguatins, em divisão, não é porque você diz que o gestor não é bom. É porque você quer a sua secretaria de obra mais próxima, você quer a sua secretaria de educação mais No próxima, hospital. você quer um hospital que é inadmissível hoje. Da ponte para lá, como a gente diz, tem até grupo lá de cá, um núcleo com 72, 80 mil habitantes, não tem um hospital.
Então, não é esse sentimento da população é que quando houver essa emancipação, quando houver a criação dessa cidade, a população vai ter mais acesso a esses órgãos públicos. Secretaria de Educação, de Obra, o posto de saúde mais próximo, a ambulância, o banco, que, por exemplo, um núcleo desse tamanho, nós não temos uma agência bancária com aposentado. Então, nós temos hoje só o Pampará dentro do São Félix. Aí eu te digo o seguinte, meu amigo Igor, um professor, um aposentado, quando ele sai lá de Morada Nova, que ele vem em Marabá sacar o seu dinheiro, ele já abastece aqui em Marabá, ele já almoça aqui em Marabá, ele já faz suas compras aqui em Marabá e o dinheiro fica aqui. Ele já volta de mão vazia, ou seja, o dinheiro não circula dentro do bairro, entendeu? Então, assim, o sentimento não é de divisão, e sim de você ter ali mais oportunidade na gestão pública. Vereador Ayrton, em 2021, no início do seu primeiro mandato, primeiro ano de mandato, o senhor se envolveu numa confusão na saída de Morada Nova, PA 150, com um agente do Detran. O senhor acusava o funcionário público de cobrar propina de caminhoneiros. Foi um caso que teve uma repercussão à época. O que justifica o seu destempero, o seu descontentamento com relação à abordagem do agente do Detran na saída de Morada Nova? Há realmente essa cobrança de propina? O senhor consegue provar essas acusações que o senhor fez à época? Deixa eu te falar, em todas as instituições tem pessoas que a grande maioria são do bem e tem pessoas ruins. Muitas vezes tem na nossa família pessoa que você não concorda. E naquele período, o que eu entendo? Que aquele agente estava prejudicando o desenvolvimento de Morada Nova. Porque aquele material que saía, que passava por aqueles agentes, chegava para as ruas de Morada Nova, rua que tem lama, rua que tem buraco, entendeu? E quando você trabalha no verão, você corre contra o tempo. Quem mexe com aterro, mexe com pissarra, sabe que não se trabalha no inverno. E esse material era justamente para melhorar, não é pavimentar, melhorar as ruas de Morada Nova. E todas as vezes que se parava lá, tinha uma história. Era o que eu ouvia dos motoristas, entendeu? Era o que eu ouvia dos motoristas daquele tempo. E eu, como fiscal do povo, fui lá averiguar, tá entendendo? E de fato houve essa situação, tá entendendo? Houve essa situação e aqui eu não nego para ninguém. Aconteceu, talvez eu possa ter errado na hora de ter me estressado, né, Igor? Uhum. Mas é uma coisa, quem é que não tá, quem é hoje que nunca se alterou na vida, Uhum. entendeu? Nós sabemos, vereador, da importância que o mandato tem para justamente levar essas denúncias aos órgãos fiscalizadores, à Justiça, ao Ministério Público. Quais foram as providências que o senhor tomou enquanto parlamentar para coibir esse tipo de abordagem? Pelo contrário, antes de eu tomar uma providência, ele entrou com processo contra mim. A maior prova que não fiz nada de errado é que o Ministério Público arquivou, entendeu? E eu estou aguardando agora o julgamento aí, ele está me processando, e eu já tenho esse arquivamento do Ministério Público para entrar com ação contra ele. Se você sabe que justiça é demorada. Mas, além disso, o senhor tomou outra providência? Não. Não, porque é o seguinte, eu sou apenas um vereador, entendeu? Então eu entendi que eu não vou resolver o problema do mundo. Eu vou resolver aquele que está ao meu alcance, entendeu, Igor? Tá certo. Vereador Márcio, nós já estamos nos aproximando finalmente aqui do nosso programa. Foi um Bem que uma hora não é mesmo. Realmente, como o senhor disse, deveria ser bem mais o Bem tempo. mais, Um papo super agradável. A Uhum. nossa audiência teve uma oportunidade de conhecer mais a respeito da atuação parlamentar, do que vocês pensam. E eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem aos seus correligionários, à população de São Félix, de Morada Nova, mas de toda Marabá, como pré-candidato a vereador e como vereador que está finalizando um mandato, né? Bom, eu costumo dizer que, e o vereador Ayrton é testemunha, que eu desconheço alguém que tenha mais empatia com o Poder Legislativo do que eu, com o Parlamento. Eu costumo dizer que o vereador ele tem várias performances, e 3 muito importantes. A das principais é de que, de fato, ele é um legislador. Ele tem que participar das comissões permanentes, e eu sou apaixonado por esses estudos e essas discussões e debates. Ele tem que ser um bom parlamentar, ele tem que usar o parlatório. E sou até às vezes criticado pelo fato de todas as sessões fazer uso
do microfone, que é a nossa maior ferramenta. Eu desconheço uma ferramenta maior do comunicador e do parlamentar do que a voz, do que a fala, parlar do latim. Então, eu procuro exercer ao máximo a minha condição de parlamentar, de legislador nas comissões, de vereador na rua, nas visitas, nas fiscalizações de obras, e isso me deixa com a sensação de dever cumprido, sabe? Eu tenho plena consciência de que estou fazendo, dando o máximo de mim, da minha equipe, e aqui eu agradeço imensamente a equipe do Gabinete 21, meus assessores. Sem os nossos assessores nós não conseguimos trabalhar. Isso é fato, eles são nossos braços e pernas e nossos olhos na rua, onde nós não podemos chegar ao mesmo tempo, embora alguns digam até que eu sou omnipresente, eu consigo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas não. Se eu não estou, meu assessor está, ele está me representando. Digo à população de Marabá que me sinto honrado em poder ter passado esse tempo e espero poder também dar continuidade, se tiver o meu alcance, se for da vontade de Deus, se houver a condição favorável de votação, e para o nosso terceiro mandato e continuar cumprindo com o nosso papel. Eu sempre digo, para encerrar, as pessoas perguntam como é que eu trato o meu mandato, como se fosse o primeiro dia e como se amanhã fosse o dia das eleições. Eu junto essas duas energias e trabalho assim de segunda a segunda. Obrigado, vereador Márcio. Realmente, até em velório já encontrei, já cruzei com o vereador Márcio por aí. Olha que eu não sou de frequentar velório, o único que eu fui nesses últimos anos, ele estava por lá. Vereador Ayrton, agradecer a sua participação aqui, por ter aceitado o convite em nome da equipe do Portal Cidade Atual. E estamos sempre à disposição aqui para contribuir com esse debate que é democrático, com a cidadania. E acredito que nós, durante essa 1 hora de conversa, pudemos alcançar esse objetivo. Agradecer pela sua presença. Eu que agradeço, Vinícius, agradeço, Igor, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, levando informação aí para toda a cidade, entendeu? Isso é importante. E eu costumo dizer o seguinte, tem 2 tipos de político. Tem aquele que quer se dar bem na vida e tem aquele que quer ajudar a população, entendeu, Igor? Eu sempre falo isso com o coração aberto, sem nenhuma hipocrisia. Eu estou na política para ajudar a minha comunidade. Eu vivia muito mais tranquilo como vendedor de autopeça, que toda a vida fui 20 anos, entendeu, Márcio? Mas a comunidade pediu que eu fosse, eu estou aqui feliz. Feliz por entender, Igor, entender que eu posso ajudar a minha comunidade. E falo o seguinte sempre, a população, ela precisa valorizar mais o vereador. Falo aqui para vocês dois e falo no meio de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, o vereador é o único político que o povo tem acesso. Quando cabe a eleição, Igor, tu não vê o senador, tu não vê o deputado federal, tu não vê o prefeito, mas o vereador, o cara tá lá na porta, ó, todo dia batendo e ele tá atendendo. E outra, tá esse telefone aqui e eu tenho certeza que o do Márcio é a mesma coisa. Nós estamos aqui no mínimo 100 grupos cada um. E se tu sair de um grupo, o povo chia. Né? Então, assim, o povo tem acesso ao vereador. É verdade. E tem hora que eu vejo crucificando o vereador ao mesmo tempo. Não entende que o vereador não tem poder de execução. Quem tem é o executivo. Exato. Mas, assim, eu sou grato. A população de Morada Nova confiou plenamente em mim. E, como disse meu companheiro aqui, eu espero dar continuidade e agradeço a população de Morada Nova, agradeço Marabá pela confiança. Agradeço também o meu gabinete, o Gabinete 14, que são parte, né, desse mandato. Agradeço minha família, agradeço a Deus acima de tudo. Quero dizer para vocês que estou sempre à disposição. É isso, Igor. Esse foi, então, o primeiro debate. Eu queria só uma parte, usando aqui nosso linguajar. Como presidente da sessão, está autorizado. Fale aí, Alessio. Eu queria também mandar um grande abraço aos nossos nobres vereadores, os demais, aqui temos 2, temos mais 19, excelente. as nossas vereadoras, por demonstrarem equilíbrio e serenidade. As discussões, existem as insatisfações, porém a Câmara Municipal de Marabá, ela está de parabéns. Total equilíbrio e serenidade, diferente de outras câmaras. Compara com Paraupebas, aí você vai ver a diferença, a urbanidade. Nítida diferença. Assim, Marabá, no quesito poder legislativo, nós já saímos da época que os vereadores iam armados para o parlamento e que havia ameaças mútuas para um ambiente de extrema cordialidade e de discussão de ideias, que é o que a gente percebe hoje. E aí eu parabenizo a condução desse trabalho, nosso presidente Alessio Stringari, todos os vereadores que fazem parte da Câmara Municipal de Marabá, meus agradecimentos a todos, porque vocês me ensinam a cada sessão.
Mais um debate, Vinícius. Esse é o primeiro. Esse é o né, primeiro. dos vereadores. Vem aí o debate ideológico, esquerda e direita, dos pré-candidatos a vereadores, Juarez Oliveira, Vamos do ainda- Partido vamos- dos Trabalhadores. Esse aí ainda E- vamos deixar em off, É, que ele vai ser um debate muito interessante, É. porque a gente vai trazer aqui ideias diferentes sobre o mesmo ponto de vista, mas com a mesma cordialidade que você viu aqui Com nessa Márcio discussão, Ayrton. com Márcio Ayrton, né? sim, isso mesmo. E continue acompanhando o nosso canal e se inscrevam nele, deixe o seu like e até o próximo episódio, né, É Vinícius? isso aí. Então, a você que nos acompanhou, o nosso principal agradecimento vai a você. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações aqui do Cidade Atual Podcast. E semana que vem tem mais aqui no nosso canal. Até a próxima semana. Olha, câmera principal para a gente dar um tchau aqui para nossa audiência. Até lá, um abraço. Maravá.